Você acha justo viver para trabalhar ou trabalhar para viver? Esse é o debate que está no centro das discussões envolvendo jornada de trabalho e qualidade de vida no Brasil atualmente. E ainda mais agora, quando há a tramitação de uma proposta de emenda constitucional buscando a extinção da jornada 6x1 e a redução da carga semanal para 36 horas. No momento atual, o trabalhador folga apenas um dia na semana, trabalhando nos restantes 6 dias. Mas pela nova proposta, o trabalhador trabalharia 4 dias durante a semana e folgaria nos 3 restantes. E essa é uma questão de urgência para o trabalhador brasileiro, que já está extremamente esgotado por causa desse tipo de escala de trabalho que não traz nada de positivo. Talvez a alguns traga alguma lucratividade, mas no geral é um retrocesso à economia brasileira. Essa carga horária reduzida já existe na Europa e com grandes resultados, não apenas para os trabalhadores, mas especialmente para as empresas, que têm lucrado cada vez mais pelo crescimento na produção. E quem está melhor de saúde, quem está mais descansado, produz mais. Essa é uma questão simples de ser aferida, é uma questão lógica. E nós vamos abordar essa questão nesse vídeo e esclarecendo que vamos, inclusive, passar pelo espectro político dessa discussão. Porque sem política não se constrói uma sociedade, sem política não se constrói uma legislação robusta, não se tem a harmonização de indivíduos dentro da sociedade e muito menos nas relações entre capital e trabalho. Então, a questão política vou abordar sim e com muita propriedade, pois sou advogado exclusivamente de trabalhadores e, diferentemente de alguns colegas, não tenho receio algum de falar algo relativo a essa legislação que seja prejudicial à classe patronal. Aliás, não se vislumbra nenhum prejuízo ao empregador, conforme abordaremos a seguir. Eu sou o advogado Júlio Cottin, atuo na área trabalhista exclusivamente em prol do empregado, então eu tenho total propriedade para falar e nenhum receio para abordar todas as questões possíveis inerentes a este debate. Antes de me aprofundar no assunto, quero pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com familiares, amigos e colegas de trabalho esse conteúdo importantíssimo para a conscientização do trabalhador que vive agora um momento histórico, uma oportunidade sem igual para mudar a sua vida, transformar a sua história. Até parece que, como num passe de mágica, descobriu-se que há vida além do trabalho. Este é o nome do movimento que busca a transformação da escala semanal, o fim da escala 6x1 e a implementação de uma escala mais digna humanamente, a escala 4x3. Mas o que são essas escalas 6x1, 4x3? Antes de trazer a explicação, é necessário um rápido sobrevoo na história do Brasil para que entendamos as relações entre capital e trabalho, a sua evolução e como chegamos até ao cenário atual. No Brasil colônia, especialmente antes da abolição da escravatura em 1888, as relações entre patrão e empregado praticamente não existiam, porque a maioria da mão de obra no Brasil era escrava. Eram inicialmente escravos indígenas e posteriormente escravos africanos. Pessoas que eram retiradas à força do continente africano e deixavam lá a sua história, a sua cultura e vinham trabalhar aqui no Brasil sem nenhuma remuneração, sem nenhum descanso, a alimentação também péssima, apenas para que não morressem e o sono o mínimo para que pudessem trabalhar.
E isso perdurou durante um bom período. E após a abolição da escravatura, a elite dominante, que se sentiu prejudicada por este ato assinado pela princesa Isabel, cometeu a sua vingança com o golpe de Estado de 15 de novembro de 1889, pomposamente chamado de Proclamação da República. Um golpe militar que derrubou a monarquia que havia contrariado os interesses da elite econômica escravagista, em grande parte, em sua imensa maioria, rural. Nas décadas posteriores à abolição da escravatura e à proclamação da República, a situação dos trabalhadores continuou péssima. A diferença é que recebiam algum salário, mas não havia o descanso devido, o descanso merecido. O trabalho era extenuante e chegava a uma jornada de 16 horas. Mal havia tempo para se alimentar e para dormir. Inclusive, as crianças tinham que trabalhar e sem nenhuma remuneração, porque os patrões consideravam que essas crianças, a partir dos 5 anos de idade, já com capacidade física, eram extensões dos seus pais contratados e assim trabalhavam sem nenhuma remuneração, sem alimentação, sem uma infância digna. A situação começou a mudar em 1932, quando começou-se a implementar uma jornada máxima diária. O presidente à época era Getúlio Vargas. A questão da jornada de trabalho foi definitivamente fixada somente em 1943, tendo uma carga semanal de 48 horas. A questão do salário mínimo também começou a ser tratada em 1940, gradativamente e positivada definitivamente com a promulgação da CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, em 1º de maio de 1943. E assim ficou estabelecida a jornada de 48 horas semanais até 1988, quando em 5 de outubro foi promulgada uma nova Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição vigente atualmente. Eu me lembro, ainda adolescente, de acompanhar as discussões em torno da carga semanal de trabalho. Os patrões defendiam que a carga não deveria mudar, deveria ser mantida em 48 horas. Haviam os grupos representativos na Assembleia Nacional Constituinte desses patrões e também dos trabalhadores. O grupo que apoiava os trabalhadores pedia a fixação de uma carga de trabalho semanal de no máximo 40 horas. E foram várias as discussões até que chegou-se ao meio termo e fixou-se a atual carga semanal de 44 horas. Essa carga que agora está sob questionamento. Percebe que não tem como dissociar essa questão abordada da política? Eu, como advogado, não tenho como deixar de lado essa questão. Posso falar sim das questões jurídicas, legislativas, sociais e econômicas, mas todas elas estão interligadas com a política. Tanto que no início do século, em 1906, em São Paulo, houve uma paralisação de trabalhadores requerendo algo que na época foi considerado ousado: uma jornada máxima diária de 8 horas. A jornada atual, à época, aquilo era o básico. Note que hoje entendem que é uma ousadia pedir uma jornada de 36 horas semanais, com 4 dias de trabalho e 3 de descanso. É uma ousadia o trabalhador dizer que há vida além do trabalho. Os patrões entendem que o trabalhador deve viver para trabalhar e não trabalhar para viver. Hoje, os patrões entendem que a escala semanal não pode mudar, deve permanecer em 6x1, por uma série de argumentos. Apesar de ser uma escala tradicional, muitos não sabem bem o que ela significa. E eu explico agora. Por incrível que pareça, muita gente ainda não conhece a escala 6x1 ou está inserida nela, mas não entendeu a sistemática ainda. Eu explico. A escala 6x1 é o sistema onde o trabalhador é obrigado a trabalhar
6 dias consecutivos na semana para folgar em apenas um. Folgar nem dá para falar que é folga, né? É um descanso mínimo. O trabalhador mal se recupera nesse dia de descanso para prosseguir a escala seguinte. Esse tipo de escala, muito comum em áreas como indústria e comércio, facilita o funcionamento das empresas, mas tem um enorme custo para o trabalhador que fica extenuado, acaba sendo acometido por problemas de saúde, não tem um tempo para dedicar a si mesmo e muito menos aos seus familiares. Esse trabalhador acaba adoecendo por esse modelo de escala, que provoca um enorme desgaste físico e mental. A escala 6x1 é extremamente nociva não só ao trabalhador, como também às empresas, que acabam por ter seus trabalhadores adoecidos não exercendo suas funções. E a empresa, durante 15 dias, ela é obrigada a manter o pagamento do salário do trabalhador. Só a partir deste prazo é que o INSS custeia através de um auxílio-doença ou um auxílio-doença acidentário ou até uma aposentadoria por invalidez. É importante enfatizar que o trabalhador cansado e adoecido também está mais suscetível a acidentes de trabalho, muitos deles fatais, e que geram um enorme prejuízo não somente aos trabalhadores e suas famílias, mas também às empresas, que devem indenizar o trabalhador e seus familiares com altas quantias. Todo o histórico que abordamos até o momento e a realidade global das relações entre capital e trabalho nos leva ao seguinte questionamento: você se considera menos ser humano que um americano ou europeu? Eu pergunto porque em 1890, ou seja, no final do século XIX, os Estados Unidos já haviam estabelecido uma jornada máxima de trabalho de 8 horas diárias. Era a dignidade humana daquele momento, lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil ainda trabalhava-se 16 horas por dia ou mais até. E isso só foi mudar a partir de 1930, 1940. E agora nós temos uma outra realidade global, em que a França, desde o ano 2000, tem estabelecida uma carga semanal de 35 horas de trabalho. Será que somos menos gente que os franceses? É importante nos atentarmos também para as realidades atuais da Espanha e da Islândia, que implementaram a escala 4x3. Todas essas experiências internacionais demonstram que não há argumentos científicos capazes de respaldar as opiniões contrárias a essa iniciativa atual aqui no Brasil, que pode proporcionar a verdadeira dignidade a milhões de trabalhadores a partir do oferecimento de um tempo maior para descanso e uma rotina menos exaustiva. Enfim, quem ganha é o Brasil. É importante enfatizar que a melhoria da qualidade de vida do trabalhador, proporcionada pelo fim da escala 6x1 e a introdução da escala 4x3, vai proporcionar, sem dúvida, uma expansão econômica, pois o trabalhador terá mais tempo para o lazer, de gastar mais com a família em momentos especiais. Vai poder esse trabalhador investir na sua qualificação, aí o setor educacional também terá uma expansão. Esse modelo pode criar uma rede de benefícios que vai além da saúde do trabalhador, impactando diretamente e positivamente o crescimento nacional. E o que soa muito contraditório é o posicionamento de parlamentares de um país que está na 11ª posição na escala mundial de trabalho análogo à escravidão. Esses parlamentares, muitos deles que sequer tiveram uma carteira assinada porque nunca trabalharam, trabalham hoje 3 vezes por semana, exercendo a sua função parlamentar. Porém, prestam um desserviço à sociedade, desinformando e defendendo os interesses de uma parcela arcaica do empresariado. Por isso que é importante a discussão no âmbito político dessa mudança que tem um impacto significativo
na sociedade, na economia, na legislação e no âmbito jurídico. É importante que você que está vendo agora esse vídeo reflita e tome o posicionamento correto, lógico, um posicionamento que beneficia não só a classe trabalhadora, mas todo o país. E isso está comprovado pelas experiências internacionais. Não há como brigar com os fatos. É importante também você, trabalhador, estar atento à questão suprapartidária. Nós temos um movimento que não está atrelado nem à esquerda e nem à direita, nem a candidato B e nem a candidato A, nem a ex, nem a atual presidente. É um movimento que está acima da ideologia, por quê? Porque atinge o bem-estar do trabalhador independentemente do seu posicionamento. E o que falta são os políticos prestarem atenção nessa realidade. Tem deputado que chega ao absurdo de dizer que o trabalho dignifica o homem e quanto mais se trabalha, mais digno se é. Se fosse assim, os escravos seriam todos canonizados, seriam os mais dignos do universo. Por favor, deputado, reflita. Fique atento, deputado, à demanda do eleitorado, à demanda da sociedade. É importante que você se atente porque os resultados eleitorais nos Estados Unidos, aqui nas últimas eleições, demonstram que o eleitor está mais preocupado com o resultado do seu bolso, com o resultado material da sua escolha. Então é muito importante que a classe política atenda aos anseios populares e que os trabalhadores lutem para que essa mudança aconteça definitivamente e transforme a história de nossa sociedade. Que tenhamos uma sociedade tão digna humanamente como as sociedades do hemisfério norte. Trabalhador, entenda que este é o momento, esta é a grande oportunidade de mudarmos definitivamente a história do trabalhador brasileiro em relação à dignidade da sua pessoa humana. Nós temos inclusive os meios tradicionais de comunicação a contragosto, tratando do assunto e tentando muitas vezes enganar a opinião pública. É importante enfatizar que a proposta de emenda à Constituição prevê a manutenção do salário, ou seja, os salários não podem ser reduzidos a partir da implementação da escala 4x3 e o fim da escala 6x1. Muitos meios de comunicação vão tentar colocar como um risco de redução do salário, mas a Constituição Federal impede essa redução. Está lá no artigo 7º, inciso 6, o princípio da irredutibilidade salarial, consagrado, imutável. Então vamos juntos lutar por mais uma grande conquista e que ela seja definitiva. E agora eu quero saber a sua opinião, independentemente da minha. Pode falar se é contra ou se é a favor, inclusive contar o que você espera dessa mudança. Você, como empresário, inclusive, pode fazer seus comentários, pode ponderar, pode colocar a sua realidade e o que você teme em relação a essa mudança. E você que é trabalhador, fale da importância dessa mudança e como ela impactaria a sua vida e a vida de seus familiares. Conte como sua vida seria impactada por uma jornada mais curta, porém mais justa, com mais saúde, mais tempo disponível para a família. Deixe o seu comentário e a sua experiência. Isso é muito importante para o debate. Juntos, poderemos construir um futuro melhor. Você não deve viver para trabalhar, e sim, trabalhar para viver. Pense nisso e engaje-se nessa campanha. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até o próximo.